A atenção como construtora do tempo. Nós vamos questionar um pouquinho o tempo hoje. E vamos abordar a ideia do que é tempo e tentar descolonizar o tempo. Vocês vão entender bem o que é descolonizar o tempo, porque o tempo colonizado, né? O tempo colonizado é o seguinte, é o tempo que quando a gente foi colonizado, a Europa, os filósofos, tudo, colocam um tempo universal. Oh, existe um tempo universal, tá? Então, esse tempo universal é parecido como esse eu existencial. Oh, existe um eu que existe forever, tá? O tempo universal também é alguma coisa parecida com isso. E não existe tempo universal. É mentira, porque o tempo é uma medição. E essa medição é feita por dois ciclos, tá? 2 ciclos e um observador. Importante isso. Tempo são medições de 2 ciclos e um observador. Sempre vai ser isso. Por exemplo, você tem um tempo que é a medida dia e noite. Você é um observador. Ok, eu sou um observador. Eu estou dentro do meu ciclo respiratório, batimento cardíaco. Estou dentro do meu ciclo. Então tem um monte de ciclo. Mas, poxa vida, é um observador que está dentro de um monte de ciclo. Ok. Mas se você fosse uma máquina, a própria máquina teria um ciclo. A CPU da máquina, antes tinha até um amplificadorzinho que era 555, que ele só fazia ciclo, só repetindo o ciclo. Esses ciclos permitem que você comece as coisas, dá o start nas coisas. Então, o ciclo é o Sol não é em volta da Terra, mas vamos supor, Sol em volta da Terra, um ciclo. Eu, observador, na Terra, com o meu ciclo, 2 ciclos, um observador. Tempo, dia e noite. Tempo, dia e noite. Ok? Então, se você olhar, os físicos falam o seguinte, Jackson, o tempo universal é assim, coloca um espelho e outro espelho e uma luz aqui, ela bate para cá e para cá, ela sobe e desce, sobe. Então, esse ciclo da luz batendo ali e aqui. Esse ciclo da luz batendo ali e aqui, nesses 2 espelhos, vai dar uma diferença de tempo, de ciclo. Aí eu pego uma máquina, um amplificador, uma máquina, um computador e vou medir esse. O computador tem um clock, tem outro ciclo para poder medir esse ciclo. Então, o próprio computador, para medir, vai medir em função de um clock. E aí, um humano, ou uma inteligência artificial, ou algo vai ver essa medição. Então, um observador, 2 ciclos e observador. Então, tempo sozinho não existe. Alguns falam assim, olha as grandes observações de galáxias e a gente percebeu que o próprio tempo, existe distorção no tempo com a gravidade, com a velocidade. Tem, claro, um monte de coisas, mas sempre ciclos. E algumas galáxias aparecem num lugar e daí aparece a primeira galáxia em outro lugar também. Evidentemente, ok, isso ocorre. Mas também ocorre se você olhar para objetos e colocar um vidro transparente e outro vidro transparente, você vai olhar para os objetos, dá a impressão que são 2 objetos, porque entra na refração da luz e tem 2 ciclos. Uma luz por um caminho, outra luz por outro caminho, e essa diferença de ciclo eu posso definir tempo. Tá bom, mas sem 2 ciclos não existe tempo. Por que eu falo de ciclos? E é interessante a gente tirar esse conceito do tempo universal, que não existe, e passar por tempos de ciclo, para você entender que a vida é ciclo. E esses conhecimentos são conhecimentos ancestrais, ameríndios. Antes dos europeus chegarem no continente americano, já se falava aqui nas comunidades ameríndias, dos povos originais, ciclos do tempo. Não tempo, são ciclos. As coisas mudam, as coisas rodam, elas se movem. E quando 2 coisas estão se movendo, 2 ciclos, e tem um observador, você tem a sensação de tempo. Então, o tempo é uma percepção entre 2 ciclos, pelo menos 2 ciclos. Nós vamos ver hoje que pode ser muito mais do que 2 ciclos, e a percepção de tempo é isso. Eu mandei para vocês um blogzinho, e eu estou falando em cima desse blogzinho, tá? Atenção como construtora do tempo. Olha só que interessante, estou falando atenção e construtora do tempo. É interessante isso. Atenção como construtora do tempo. Com a atenção, dentro de você, antes da atenção, a atenção é tua atenção, tá? Antes da atenção, que ciclos que existem dentro de você?
círculos hormonais, principalmente o ciclo circuncadiano. O ciclo circuncadiano é o ciclo que faz os teus hormônios ciclarem em sintonia com dia e noite. Conforme a luz do sol aparece no planeta, é dia, e depois fica noite. Se você é uma pessoa matutina ou vespertina, se você é matutina, você levanta um pouquinho mais perto da madrugada, se você é vespertina, já um pouquinho mais perto das 10 da manhã. Então, você cicla, o teu corpo é ciclado em hormônios em função da luz do sol no planeta. Porque a luz do sol no planeta alimenta o ciclo circuncadiano. E esse ciclo circuncadiano que alimenta, inclusive, controla a tal da mTOR, que é a proteína, uma chave de proteica que está dentro da célula e controla a parte do DNA. Tá? Então, olha só, quando a mTOR está desativada, por exemplo, a mTOR vai fazer o quê? Desativada, não duplica mais as células. Se não duplica mais as células, a célula serve para fazer uma autofagocitose, tá? Então, uma autofagocitose, na verdade, ela vai se reciclar, e nesse momento que o mTOR está desativado, existe um sincronismo melhor. Eu estou falando de sincronismo a nível de célula. Olha, e é importante isso. Por que é o sincronismo melhor? Porque eu não estou duplicando mais a célula, então o corpo todo consegue sincronizar melhor. Isso é a nossa zona 2, na minha abordagem que eu falo de zona 2. Zona 2, quando que você consegue fazer isso? Quando você está dormindo, tá? Normalmente a tua oximetria cai para 92, 93, 94, a mTOR fica desativada, mas a mTOR desativada também nos jejuns cetônicos, no jejum longo de 12, 13 horas também fica desativada. Então ela fica desativada e existe um ciclo, o teu corpo começa a ciclar. É engraçado isso, porque às vezes você pode se perder no ciclo. O ciclo já é o batimento cardíaco, é a respiração, é os hormônios. Não. São todos se encontraram numa fase, na mesma fase, ou em cima ou embaixo, num lugar, é sincronizado todos, tanto o batimento cardíaco, a respiração, tem o mesmo começo, sabe, a onda sempre sobe e desce, mas tem uma parte da onda que está sempre ciclada, com todo mundo já começando junto, então ciclado, está no mesmo tempo. Às vezes ocorre uma coisa muito interessante, que ocorre com uma máquina que é poderosa, a máquina que é ressonância funcional magnética. A ressonância funcional magnética tem um ciclo de máquina. Para ela funcionar, é um ciclo de máquina. A ressonância funcional magnética, ela joga um campo magnético tão forte, mas tão forte dentro de você, e daí quando solta o campo, o spin, eu não vou falar sobre spin, mas dentro de você, a polarização muda. Quando está no campo, ela vai para um lado só, o campo todo magnético. E quando ela para o campo, ela muda a polarização. Tá bom. E quando eu coloco um EEG dentro da ressonância, o EEG, para medir a ressonância, ele também tem que ter o mesmo clock da ressonância. Tem que estar ciclado igual. Então, o ciclo não é o fator de estar ao mesmo tempo de batimento cardíaco e respiração e hormônio, e sim todos ciclados. Não está aleatório, não está defasado o tempo entre eles. Não está defasado de distância. Não tem jitter. Está tudo cicladinho. Se você está ciclado, pronto. Isso é interessante. Zona 2, você está ciclado. Zona 2, basicamente, a mTOR está desativada e você está ciclado. Você se sente centralizado. É interessante isso. O que acontece nos nossos ciclos biológicos, naturalmente, quando eu saio desse sincronismo. Quando eu saio do sincronismo, eu tenho uma necessidade de um fazer, necessidade de ajustar, necessidade de mover. Tem algo a ser feito. Então, na zona 1, que é onde eu imponho uma atenção, imponho um desejo, tenho uma vontade, tenho uma fissura, vontade, desejo, vício, né? Saio de fase. Se eu estou viciado em, por exemplo, na dopamina, de fazer
olhar o Facebook, olhar o Twitter e aquela seguir, né, o feed do Instagram. Então, eu estou viciado na dopamina. A dopamina é uma coisa que ela vende o futuro, o que vem agora, o que vem agora, o que vem agora, sempre eu adivinho, adivinho, adivinho. E normalmente, quando você recebe fake news na internet sobre um político, sobre uma religião, sobre alguém, você adivinhou, você está adivinhando o futuro. Vem dopamina, vem dopamina, vem dopamina. É interessante isso. E se você ficar brabo, tal, de repente vem cortisol. Então, esses ciclos deixa você desalinhado. Se você está desalinhado, você vai procurar se alinhar. Então tem essa busca do alinhamento. E nós estamos falando de tempo e atenção, hein? Tá? A atenção como construtora do tempo. Por que eu falo isso? Porque se a tua atenção ela foi para algo, esse algo, quando você coloca atenção em algo, o que envolve esse algo envolve um monte de ciclos. Inclusive teu ciclo respiratório, teu ciclo do batimento cardíaco, tua variabilidade da frequência cardíaca, o teu ciclo hormonal, fome, vontade de fazer xixi, o cocô, toda essa parte fisiológica tua, são ciclos, fome, ciclos. Então esses ciclos ele vai entrar, quando você coloca atenção em algo, ele entra em outro sincronismo. Ele desestabiliza, tá? Essa parte, e cada ciclo tem um diferencial, sai de fase. Ao sair de fase, você quer se ajustar. Ao querer se ajustar, você vai se mover para algo. Tá? Mover para algo. Deixa eu facilitar para você a tua vida, porque senão fica mais complicado. Vamos supor que você quer aprender a andar de bicicleta. Cara, aprender a andar de bicicleta, se você não sabe, você é pequeno, você vai subir na bicicleta e tem o equilíbrio. E aí o teu ciclo já começa a complicar. Tem o equilíbrio da tua cabeça, sistema vestibular, tem o teu físico, tem a pedalada, tem o volante. E você não consegue equilibrar tudo isso. Você fica fora de sincronia. E fora de sincronia, você perde o equilíbrio. Até o momento em que você consegue aprender com alta performance e você anda de bicicleta sincronamente. E aí você pode até agora variar a respiração e variar o batimento cardíaco, mesmo assim você anda de bicicleta sincronamente. Você teve um aprendizado tão forte que agora você consegue executar andar de bicicleta na zona 2. O que é andar de bicicleta na zona 2? Não tenho mais esforço para andar de bicicleta. Eu até vou andar de bicicleta para descansar, para espairecer, para ficar melhor. Porque eu aprendi a andar de bicicleta. Mas na hora do aprendizado, eu estava na zona 1 ou zona 3. Eu estava na pressão para aprender. Aprendi e tenho alta performance. Zona 2, livre. Estou livre para a minha performance, porque eu aprendi bastante. Isso é muito importante para nós, tá? E é importante a gente saber desses ciclos. No texto que eu mandei para vocês, fala do tempo universal, que não existe, tá? Esse tempo que cicla, e exatamente existe uma referência, e precisa de 2 ciclos. E os físicos falam dessa luz batendo no espelho para lá e para cá, para ver a quantidade de luz que bate, a fase dela, e determinar tempo, mas mesmo assim, sempre você vai precisar 2 ciclos, da luz e da outra parte. Entrando no nosso corpo, que é onde entra a nossa live, nós temos a atenção. Nós estamos num tempo onde a atenção foi sequestrada. Cara, não é brincadeira isso. Foi sequestrada a nossa atenção. Foi sequestrada. Então, antes da televisão, ela te dava alguma coisa, propaganda, o comercialzinho, daí vem o jornal, ou vem a novela, ou vem a coisa, e sempre as pessoas querem sequestrar a tua atenção com a novela. E no meio da novela, vamos dizer assim, ninguém paga para assistir a novela, então eu dou a novela e vendo a propaganda, de alguma maneira, para quem quer mostrar. Mas eu pego o tempo de atenção teu. Então, o tempo de atenção eu vou conseguir também com ciclos que eu ofereço para você, eu ofereço para você estímulos que você gosta. Quando você vai a nível da internet, os estímulos são muito intensos. É muita dopamina, uma atrás da outra, porque a percepção do futuro é o que vai acontecer, o que vem agora, o que vem agora, o que vem agora. Então, e a dopamina te dá um ciclo de meio segundo. É meio segundo a dopamina. Ela vem e eu quero mais, ela vem e eu quero mais. É meio segundo. Ela não dá um ciclo de 5 segundos, 20 segundos, não.
Vem e eu quero mais. Aí pega uma criança que está lá no gamezinho, ou que está no Face dela, ou no Twitter, ou sei lá onde, né? Ou no Instagram, e veio uma coisa, veio um like, mais um, mais um, mais um. É meio segundo a dopamina, é o ciclo dela. Cara, é um ciclo muito rápido. Essa criança, quando vem falar com você, aí você olha para ela, vai falar com ela olha para você, acha você muito boring, muito chato, muito nada. Você não vai passar a dopamina para ela que o game, que o Twitter, que o Instagram, que o Facebook passa. Não consegue, porque ela está desvirtualizada. Eu fui para a Alemanha esses dias atrás, e estando na Alemanha, eu fui visitar um amigo meu, ele chama André, é um físico, tá? E lá eu discuti algumas coisas sobre tempo com ele. Por isso, essa discussão nossa é sobre tempo. Ele não concorda com as minhas ideias na parte de tempo, que ele acredita no tempo universal. E eu sei que esse tempo universal, eu acredito nos 2 ciclos, o tempo universal não existe. Mas, na casa desse meu amigo, ele tem 3 filhos. Ele, a esposa e 3 filhos. Ele e a esposa são os 2 físicos, e os 3 filhos pequenos, 12 anos, sei lá, 8 anos, 9 anos e 5 aninhos, tá? 2 meninas, uma menina de 12, um garoto de 9 e outra garotinha de 5 anos. Eu adoro a idade de 5 anos, de 3 a 5 anos, quer dizer, eu me polarizo mais nesse tipo de crianças, porque realmente ali eu tenho um sincronismo de entender o humano antes de ser massificado por nossa cultura. E ali é o começo, né, das palavras, então é muito interessante, eu brinquei muito com essa criança, com a menininha, mas o que eu achei mais interessante, não tinha celular. Eu perguntei para ele em algum momento, cara, fala com a tua menina de 12 anos, fala com o teu garoto de 9 anos, tua menina de 12 anos com uma inteligência acima da média, mas não por inteligência tão forte, mas porque está ligada, a atenção dela concentrada, o garoto também com a atenção concentrada, e um trabalhando com o outro para fazer as coisas comigo, ou para me lograr em algumas brincadeiras, mas eles um sincronismo entre a família toda em cada evento. Sem computador. Ninguém abriu o celular. Nenhuma vez. Eu fiquei lá durante, eu acho que 3 horas. Nenhuma vez um celular foi colocado em cima da mesa ou olhado o celular. Nenhuma vez. Quem abriu o celular foi na hora de sair eu para tirar foto. Ninguém abriu o celular. Então, o que nós temos aqui? Uma atenção que era da comunidade, do pertencimento, de nós junto, e não de alguma coisa, um algoritmo, de uma inteligência artificial controlando e sequestrando a atenção de um dos membros do grupo. Que no caso ali era um grupo, uma comunidade, a família deles, mas estava eu e a minha esposa junto, quer dizer, é uma comunidade, um grupo de humanos sincronizados, em sincronia. Quer dizer, se tivesse um com o computador olhando o Facebook ou coisa parecida, fica aquela reunião que está um sempre olhando no celular e conversando, e olhando. Não está aqui. Não está aqui, não está ciclando. A atenção está dividida em outros ciclos. E são ciclos metabólicos, inclusive. Ok. Vou falar mais uma coisa e volto para cá, se der um tempinho, tá? Mas é importante nós sabermos essa priorização de ciclos e saber que o tempo é isso. Quando eu falo esse título, e esse título é interessantíssimo para mim, a atenção como construtora do tempo, eu acho que ninguém falou isso para vocês. Os neurocientistas ainda não estão chegando nessa parte, mas com essa live eu acho que vão chegar. Porque assim, naturalmente eu estou aqui, e se eu estou mais tranquilo, eu estou falando nessa live, o meu tempo está relacionado com o meu batimento cardíaco, com a minha respiração, com os meus movimentos corporais, se eu estou com um pouquinho de sede, por exemplo, vontade de beber água ou não. Isso é um sincronismo, essa saciedade é um sincronismo. E se eu estou bem, estou na zona 2, fazendo, e nesse momento eu me sinto na zona 2, fazendo o que eu gosto, e sem pressão em fazer o que eu gosto, e eu tenho uma performance em fazer, porque vamos supor que eu gosto de fazer essas lives, mas eu estava com medo agora. Eu não estou com medo, eu já sei fazer. Mesmo assim, eu tenho uma atençãozinha aqui ou ali, mas a atenção do fazer, necessária para o fazer, quase uma atenção de sustentável, da sustentabilidade para um fazer alguma coisa. Então, nesse momento, eu estou na zona 2.
Se eu estou na zona 2, o meu corpo está em sincronia. Então, o movimento da minha mão está relacionado com o que eu falo, com o que eu penso. E às vezes eu fico pensando, o que eu vou falar daqui a pouco? Aí eu saio um pouco de sincronia. Isso vocês viram na minha live várias vezes. Em algum momento, cara, o que eu vou falar? E sair de sincronia. E aí, de repente, para e volta, porque eu tinha um script de seguir, e de repente a minha fala foi para outro caminho. E desincronizou. Aí eu tenho que buscar o sincronismo de novo e chego. Nesse momento, a gente está sincronizado, está bonitinho. E nós temos que falar da atenção como esse processo de construtora do tempo. Quando nós colocamos a atenção em algo, quando uma criança coloca a atenção em algo, eu falei já na outra live da atenção que nós somos multiplex. A nossa atenção é assim, tem um evento, o evento está aqui. A nossa atenção quer olhar para cá, olhar para cá, olhar para cá, ela se referencia em vários pontos do evento. Então, quais são os pontos do evento? O cérebro tem várias entradas de sinais para o teu cérebro. A visão, o olfato, o cheiro, o gosto, o paladar, o movimento, é um monte de entradas cerebrais do evento que está ocorrendo. E a tua atenção vai variar de referências. E também vai variar de referências que você usa, de memórias, de aprendizado, para perceber aquilo que está na tua frente. Inclusive, crenças. Eu vou usar essa crença para perceber aquilo. Tudo isso são referências. Mas quando eu puxo essa memória, quando eu foco nessa visão, ou nessa audição, ou nesse paladar, ou nesse cheiro, ou nesse movimento corporal, tem hora que você tem que se mover para perceber o evento. Uma batida, um ritmo. Se você não faz isso para olhar e sentir o ritmo, você não vai sentir nada. Você não vai sincronizar nada. Você não tem atenção. Então, a atenção, quando vai para esse ritmo aqui, eu estou colocando, eu estou amplificando esse ciclo. Esse ciclo. Aqui. Com o corpo. Mas tem meu batimento cardíaco. Mas tem minha respiração. Vários ciclos. A atenção é essa mistura, esse sincronismo com qual ciclo você está dando mais valor. É fantástico isso. Então, quer dizer que com a atenção e o deslocamento dela, você pode dilatar o tempo ou contrair o tempo. Pode. E está nas tuas mãos agora. Porque com a tua atenção você vai focar no ritmo ou nesse? Ou dia e noite? Ou anos? Ou lua? A tua atenção vai se deslocar num ciclo natural ou fisiológico. Fome, sono. Entende? Olha o que eu estou falando para vocês. Eu estou falando que o tempo vai ser regulado por sua atenção. E agora eu vou misturar um probleminha que às vezes a minha mãe fala e sente um pouquinho, e essa visão dá maior compreensão a esse problema. A minha mãe já está passada de 80 anos, tá? E ela fala que, já, a coisa mais difícil para mim são os finais de semana. Eu falei, por que os finais de semana? É um vazio, é um tempo muito largo, muito complicado, é um nada. Olha só que interessante. Quando nós estamos na zona 2, em alta performance, nós temos uma dilatação de tempo. É um vazio também de tempo. Você não tem o tempo. Uau! Zona 2. Você está em alta performance, se você é um pianista, ou se você está em alta performance, um ciclista correndo em alta performance. Você entra em zona 2 e o tempo... Cara, não tem tempo. Porque você sincroniza tudo. Ao sincronizar tudo, você não tem uma relação de tempo. Você abriu o tempo. Ok. Exato, mas zona 2 é uma coisa muito boa. E o idoso, no final de semana, sem ninguém, e sentindo essa depressão, é ruim. Sim, é ruim. Por que é ruim? Porque nesse momento do que o idoso, no final de semana, o tempo dele se dilata, o tempo se arrasta, o tempo abre num espaço enorme, numa eternidade.
de nada. Então, o idoso, e nós vamos chegar a isso, eu quero que todos vocês cheguem no passo de 80 e vai para 90 e passe de 90, vai chegar em certo momento em que ele não tem o ciclo. O ciclo de quem? Se ele continua respirando e o batimento cardíaco continua. O ciclo dessa atenção se movendo. O que o idoso precisa, eu estou com mais de 60, eu também sou idoso, tá? O que o idoso precisa é, em vários momentos, encontrar humanos, porque o humano vai passar o ritmo dele ou dela, da criança, e até do animal. Você pega algumas famílias que existe ainda tirar o leite da vaca e tal, fazendeiro, aquela coisa toda, você tem os ritmos dos animais. Esse ritmo do outro, esse ciclo do outro mamífero, do outro animal, esse ciclo é muito importante. O ciclo da planta também é importante, mas o ciclo da planta é muito lento. O ciclo do animal é um pouco mais rápido, dá dinamismo. Então, o que nossos idosos precisam para sair dessa dilatação de tempo depressiva? Não é depressiva, mas esse vazio precisa de encontros humanos, precisa dança de salão, precisa andar de bicicleta, precisa passear no parque, em algum lugar, ver gente. Gente que tem ciclos diferentes, gente de fome, olha a criança com fome, olha o choro, olha não sei o quê, olha, fulano troca a fralda do bebê. E sem ter todos esses ciclos, faz com que a atenção do idoso se dinamize em outros focos. Ao se dinamizar em outros focos, tem a sensação de vida pulsante, latente. Mas, Jacques, isso também não ocorre com a internet? É falsa. É falsa. Quando você olha para outra pessoa, essa outra pessoa, ela tem mais de 12 dimensões. Como 12 dimensões, Jacques? O que é isso que você está falando? Você olha para uma pessoa ao vivo, na tua frente, você está olhando para mim agora, escutando, você está vendo duas dimensões. Você está vendo a minha voz, tá? E está vendo a minha visão. Tá? Vídeo e áudio. Vídeo e áudio você está olhando. Quando essas duas dimensões entram no teu cérebro e você projeta agora com esse vídeo áudio sensações, emoções, o movimento do meu corpo, tal, tudo vai projetar no teu cérebro. Mas você saiu de algo que é vídeo e áudio. Só. A internet é vídeo e áudio. Tem a realidade virtual que dá um tremor, alguma coisa diferente, mas mais com base em vídeo e áudio também. O ser humano, o ser vivo, ele é multidimensional. Ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem movimento. Ele tem ciclos diferenciados e mostra o ciclo. E você escuta o ciclo respiratório do indivíduo na tua frente. Você vê o suor na tua... Você vê muita coisa. E esse dinamismo cria em você atenções em vários outros pontos. Você fica um pouco mais tímido, menos tímido. Você fica contente. Você pode ter uma atração sexual ou não, uma inibição, um asco, um nojo ou um apreço. Você tem um monte de sentimento. E todos esses sentimentos, todos esses metabolismos, cria ciclos dentro de você. É o que queremos. Ciclos é o que queremos. Porque com o ciclo é que você vai ter essa dimensão de tempo. O tempo, ele encolhe, afasta, ele dilata e se contrai nesses momentos de interação social. Então, o que nós precisamos é saber que o tempo, você consegue fazer o tempo com a atenção, mas você precisa de humanos. Você precisa se relacionar com outros humanos para que esse tempo tenha um dinamismo maior. Isso é muito importante. Esse dinamismo é fundamental para você. Você se relaciona com outros humanos. Então, hoje eu falei para minha mãe, se o sábado e domingo para você está pesado, é porque você não está indo no parque, não está indo na igreja, não está indo encontrar outros amigos. Às vezes eu falava para o meu pai, rapaz, tem os teus amigos que vão lá na praça jogar dominó, são todos vagabundos. Cara, ao jogar dominó na praça, você está vendo o outro suando, cantando, falando, reclamando, chorando, com sede, com fome. Você está ciclando a vida, você está dinamizando a vida. O encontro relacional com outras pessoas. É o pertencimento, é o ser humano. E a atenção fica dinamizada entre um outro. E a vida tem sentido, a vida pulsa, ela fica latente.
E essa dilatação de tempo do nada eterno, que seria uma zona 2 muito bom se você estiver em alta performance. Por exemplo, se estiver limpando a casa, se estiver fazendo uma longa caminhada. Sim, mas se você não está fazendo nada e não quer fazer nada, e entra num ciclo sem avaliações de tempo, e falta um pouquinho de ciclo, você fica um pouco perdido e esse tempo de repente se alonga, e em uma hora parece 2 dias. Não passa o tempo. Porque falta amizade, falta contato humano ou contato com animais, principalmente mamíferos. Então, isso que eu queria deixar com vocês. Quando você tem a tua atenção e você tem humanos perto de você, a tua atenção, ela vai para um ponto, ela vai para a respiração do outro. Você está com fome, você está bem, você quer ir no banheiro, você quer fazer, você já fez isso, já fez... Essa dinamismo de atenção com o outro e com você mesmo faz com que a vida pulse, que ela é latente. Olha, daqui a pouco chega fulano, vai ciclando, porque daí você foca, e cada área, cada focar teu, se você está escutando uma música, você foca no compasso, ou foca no violino, ou no violão, ou no piano, ou na batida. Você vai focando em pontos diferentes, e a vida é isso, essa troca de atenção dilata e contrai tempos. Nós precisamos dessa dilatação e contração de tempo para sentir vidas. E essa dilatação e contração de tempo é simplesmente atenção em ciclos diferentes. E voltamos à cultura e os conhecimentos ancestrais. Tempo não existe, o que existe são ciclos. Então, presta atenção, com a tua atenção você controla os teus ciclos, porque ao colocar a atenção em uma fase, num sentimento teu, você foca esse ciclo e esse, ou aquele e aquele outro, ou esse e aquele. E ao focar nesses ciclos diferentes, porque a tua atenção focou lá ou aqui, o teu dinamismo, a tua percepção de tempo estica e volta, e isso é vida.